Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que vamos ler é o Evangelho de Cristo, conforme o registro de João. Evangelho segundo João, capítulo 1, versos de 1 a 14. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, me permita fazer uma breve introdução. Alguns estudiosos afirmam, e eu penso que eles têm razão, que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, que quase devastou a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo. Era uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Os gregos tinham como pilar do seu pensamento o que nós chamamos de dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais da nossa fé: o criacionismo, a encarnação e a ressurreição. Para a cabeça de um grego, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus. Então já no final do 1º século, começa a se negar a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. No texto que anunciamos, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, acender as luzes no palco da história e apresentar-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego, já de início. Porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, notam aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não disse no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. Ele precede ao princípio, ele precede ao começo, ele precede a criação, ele precede a história. Portanto, necessariamente, ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então João abre a sua obra já provando a sua tese, porque se ele é eterno, ele tem que ser Deus, porque só Deus é eterno. Eternidade é um conceito para nós complexo de entender. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas não entendemos bem eternidade, e eu explico. Por exemplo, se você conseguisse tirar de 1 milhão de anos um dia, você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar, e se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto resta? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Portanto, a eternidade não é tempo. Portanto, você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o Verbo é eterno. E João prossegue e diz: e o Verbo estava com Deus. Esta expressão, na língua original, significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, significa dizer que o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João fecha e diz: e o Verbo era Deus. Não um ser apenas inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, ou apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.